Olá pessoal, tudo bem com vocês? A partir desse momento vamos estar dando início a uma série de vídeos falando sobre a disciplina Linguagem e Técnica de Programação, tá? Nível 1. Professor Fabrício, tá? Um prazer estar falando novamente com vocês, tá? Espero que possam aproveitar bem o curso, tá? Esses vídeos a gente vai estar programando aí durante semana a semana, tá? Com o objetivo de ajudar vocês em relação à sua disciplina, certo? A programação que vem crescendo a cada dia mais, tá? Ela é presente em todos os níveis, né, da área de informática, tá? O técnico de programação, o que trabalha com a área de programação, ele tem um espaço muito bom no mercado de trabalho, porém existem muitas vagas que não são preenchidas e o seu objetivo aqui, né, é compreender as linguagens que são trabalhadas, tá? Com o objetivo de poder utilizar essas ferramentas para mais diversos tipos, principalmente de desenvolvimento de programas, aplicativos, softwares necessários para o dia a dia, tá? Seja numa empresa, seja no âmbito social, tá? Muitas ideias podem se surgir quando você trabalha com linguagens de programação, tá bom? Bom, o objetivo da disciplina, tá, vai ser compreender os conceitos fundamentais de algoritmo, né, como forma de solução de problemas, na hora de você desenvolver algum aplicativo com o objetivo de solucionar algum problema, né, de pesquisas na área de formulários, né, elaborar e implementar algoritmos em português estruturados, conhecer as estruturas de dados e sua aplicação, manipular estruturas de dados avançados, sabendo qual o tipo que deve ser utilizado para cada problema. Existem diversos tipos de linguagens, né? E você precisa saber qual você vai utilizar para cada solução de problemas, né? Dominar algumas técnicas de manipulação em memórias primárias, com ênfase na alocação dinâmica de memória. Memória, para quem não lembra, né? Vamos falar aí. Nós temos dois tipos, memória RAM e memória ROM, né? Então, memórias RAM são memórias de velocidade, né? De armazenamento de informações eu já tenho na ROM, né? Então, para você alocar essas informações em uma memória, você vai estar utilizando muito tanto a memória RAM quanto a memória ROM, certo? Então, o objetivo dessa disciplina é justamente permitir ao programador que especifique precisamente quais são os dados de um computador que ele vai atuar, né? Com esses dados que serão armazenados ou transmitidos, a gente vai saber quais ações que devem ser tomadas, né? E em uma determinada circunstância, tá? Existem vários tipos de situações que o programador vai passar e vocês vão estar sujeitos a isso, tá bom? Bom, a programação da disciplina vai ser em cima de fundamentos de lógica de programação, né, de algoritmos, conceitos de memória variáveis e constantes, tipos básicos de dados, operações aritméticas, relacionais e lógicos, comandos básicos de entrada e saída e atribuições, conceitos de blocos de comandos, estruturas de controle de fluxo, certo? Condicionais, se não e caso, repetições, estruturas de dados homogêneas, lista, fila, pilha, algoritmos de ordenações, algoritmos de busca, certo? Vetores de matizes, né? Além de cadeias, né, de caracteres strings, tá bom? Além disso, nós também vamos encontrar aí modularização, variáveis locais e globais, funções, subrirotinas, passagem de parâmetros por valor e por referência e biblioteca de funções, tá bom? Então, dentro da linha de programação, você já vai encontrar aí diversos tipos de linguagens, né? Eu tenho aqui Java, C, Python, C++, Ruby, Java, PHP, mas necessariamente para você, o que é uma linguagem de programação,
né? Então a gente parte a partir dessa premissa, que linguagem de programação é um método padronizado formado por um conjunto de regras sintáticas e semânticas, tá? De implementação de um código que pode ser compilado, pode ser transformado em um programa de computador ou ser usado como um script interpretado que informará instruções de processamento a um computador, certo? Então, se vocês podem perceber que no caso a linguagem de programação, ela pode ser escrita de uma forma formal e específica, tá bom? A gente vai vendo aos poucos essas informações, né? A gente vai tendo aqui diversos tipos de dados, mas você pode se interagir dessa forma, que a linguagem de programação ela pode ser uma forma escrita que especifica o quê? Conjunto de instruções, regras que a gente vai usar para gerar um determinado software. Um software ele pode ser desenvolvido para rodar em um computador, dispositivo móvel, no caso dos smartphones, ou qualquer outro tipo de equipamento. Existem várias linguagens e elas servem para muitos propósitos. Alguns objetivos, né, alguns são bem óbvios em relação a alguns objetivos, né, como criar um software ou ao menos controlar, por exemplo, um carro ou até mesmo uma torradeira, né? Vamos pensar nisso aí. Então, programar. Programar na prática é escrever um texto que será transformado em um software, né? Esse texto deve ser escrito em uma linguagem de programação e é chamado de código. Mas não é um código lido apenas por uma máquina. É um código que pode ser lido por um ser humano. Então a gente vai pensar muito nesses detalhes, né? Algo que a gente aos poucos vai aprender. Então, por exemplo, existem linguagens que são muitos códigos, no caso de linguagem de programação, que são, na sua maioria, interpretadas em inglês, né? Então, você, às vezes, vai ter que trabalhar também com um idioma em inglês, né? Então, por exemplo, if, else, do, while, né? Então, são alguns dos exemplos que eu posso te passar nesse exato momento, tá? Mas aos poucos você vai se interagindo com as linguagens e você vai entender os diversos tipos de códigos que cada linguagem tem, tá bom? Então, quando nasceu a programação? Né? A programação nos computadores não tem uma data correta de início, tá? Mas tudo começou na década de 30, com os primeiros computadores elétricos, tá? Então, em 1948, Zuse, vamos falar de um jeito bem simples, né? Publicou a sua criação, a linguagem de programação Pascal, né? Ou Pascal, né? Na época ainda não tinha muita utilidade, então ela foi esquecida logo, tá? Antes da programação passar para um computador, eram usados cartões de papelão que eram perfurados, criando esses códigos, né? Um dos primeiros computadores aí, ele trabalhava com essas partes de válvulas, né? De transistores, então eles utilizavam esses cartões perfurados justamente para poder controlar ou dar uma programação ao determinado uso daqueles computadores, tá certo? Um dos primeiros computadores aí que a gente pode lembrar aí é o ENIAC, né? Computador gigante que ocupava um espaço de um prédio praticamente, tá? Mas que eram, no caso, muito pesados, tinham uma programação muito difícil de se fazer, né? E com o objetivo, no caso, mais inicial, né, de determinar, fazer cálculos matemáticos, né, determinar posições, por exemplo, de localização de pessoas, né, no caso, determinar a distância onde um míssil, por exemplo, era disparado em outros setores, né, em outras regiões. Por que eu estou falando isso? Porque era muito utilizado esses computadores na época de Guerra Fria. As primeiras linguagens modernas, elas foram surgindo mais na década de 50. As primeiras linguagens modernas, né? Então, por exemplo, eu tenho o Fortran, em 1955, o Lisp, né? O COBOL, que até o ano de 2010, a gente tem ainda essa linguagem ainda presente, porém, ela já
tem o seu desuso, já que você tem outras linguagens já tão importantes aí. Também apareceu na mesma época o Algol 60, tá? Outra linguagem das primeiras que foram surgindo aí, né? Foram criadas em sua maioria, tá? Na década de 70, outros tipos de linguagens, né? E vamos ver aqui algumas delas, tá? O Simula, tá? Que foi inventada por Dow e Nygaard, né? Foi uma das primeiras linguagens a suportar os conceitos de classe, né? Eu tenho o C, a linguagem C, que é uma das primeiras linguagens de programação de sistemas criadas por Dennis Ritchie e Ken Thompson, né? Tem uma das maiores influências no mundo atual, tá? Essa linguagem é uma linguagem de alto nível, né? Ela foi desenvolvida por programadores para programadores, tendo como meta as características de flexibilidade, portabilidade, tá bom? Prolog foi projetada em 1972, foi a primeira linguagem de programação com paradigma lógico, tá certo? Outra importante linguagem que se surgiu foi o Pascal, né? Embora atualmente esteja quase em desuso, tá? O que acontece? Essa é uma linguagem que puramente processual, que foi desenvolvida em 1971, tá? Para ensinar aos alunos os conceitos básicos de programação. Ele foi batizado por Blaise Pascal, matemático filósofo, né, que pertence à família de linguagens de programação Algol, tá bom? Ainda nós temos aqui, nos anos 80, surgiu a linguagem C++, uma evolução em cima do C, tá? Essa é uma linguagem que é compatível com a linguagem C e muito importante, pois é mais simples e dinâmico, tá certo? Ainda nós temos aqui a linguagem Perl, tá? Que ela é ótima para trabalhar em níveis de sobrecargas grandes de dados, tá bom? Então, são vários modelos. Nós temos ainda uma outra linguagem chamada Smalltalk, tá? Que foi implementada por compiladores Bitcord. Tá? Aqui nós já temos aqui o surgimento do Java e do PHP. Tá? Então, são duas linguagens aí que surgiram, né? E principalmente o surgimento delas marcou juntamente com o surgimento da internet, que surgiu como um furacão em meados de 90, né? Onde mudou totalmente o rumo da programação, tá? Aqui nós temos as linguagens Java e PHP, além da JavaScript, tá? Que foram criadas nesta época, ambas relacionadas com a internet. Além disso, surgiu aqui o Visual Basic e o Object Pascal, tá bom? Mais centrado em cima de Java e PHP, outros exemplos de programação, nós temos o JavaScript. Tá? O JavaScript surgiu em meados de 1995, tá? Sendo uma das mais utilizadas atualmente. Tá? Além disso, sua demanda no mercado está intimamente relacionada com o uso na maior parte das páginas de internet. Esse tipo de ferramenta, esse tipo de linguagem, né, mesmo que mais antiga, ela trata da principal responsabilidade. Ela foi principalmente responsável pelo desenvolvimento e da interatividade dos sites da internet. Hoje você tem essas opções como login, senhas, né, formulários presentes em páginas mais dinâmicas, justamente pela presença e evolução do JavaScript. Tá? Ela é um tipo de linguagem que roda principalmente na camada do cliente, no caso, ou seja, o browser, né? Para quem não conhece browser, navegador, né? E através dele que a gente conseguiu desenvolver aí determinadas camadas para servidores, que deixa a linguagem um pouco mais interessante. A partir daí veio a evolução com Java, né? Que é uma linguagem mais simples ainda, orientada para objetos.
foi criada com a ideia de revolucionar as linguagens de programação. Tá? Ela se destaca principalmente pela compatibilidade de inúmeras plataformas e por ser uma linguagem propícia para o desenvolvimento de aplicativos da web, desktops e também Android. Tá? Lembrando que Android, né, muito ligado aí mais aos celulares, tá bom? Outro muito importante é o PHP, tá? Que foi desenvolvido ele foi desenvolvido para aplicativos web. É uma linguagem que está cada vez se tornando mais, tomando conta das websites, tá? No caso das páginas web, né? Ela é muito utilizada para a criação de pequenos e médios sistemas de web. É muito comum em sites de comércio eletrônico, né? E-commerce, no caso, né? Também possui uma alta taxa de adesão em mercados como o Open Source, que é um tipo de aplicativo de linguagem que é mais free, né? Free, no caso, livre, tá? Não precisa se pagar para utilizar esse tipo de ferramenta. E também ao WordPress, que é uma outra ferramenta também para trabalhar com recursos e personalização utilizando a linguagem PHP, tá bom? Então, a programação ela está em todos os equipamentos atuais, tá? Equipamentos eletrônicos mesmo, né? Cada programa, cada página da internet está escrita com algum tipo de linguagem, tá? De programação. Com o tempo, as linguagens elas vêm se unindo, formando linguagens mais fortes e com mais funções, né? A programação ela passou por um grande processo, tá? Por um grande processo, porém bastante rápido. Tá? A evolução desses tipos de linguagens ela tem sido cada vez mais rápido, tá? E cada vez melhor, o que facilita o desenvolvimento de melhores páginas, de melhores aplicativos, cada vez com mais dinâmicos, com mais visibilidade e visual. Essas linguagens estão cada vez mais fáceis, tanto de interpretar como de escrever, né? E isso você vai ver conforme você vai entrando neste mundo da programação, você vai entender como funcionam essas linguagens e como elas serão trabalhadas, tá? Então, eu peço que vocês observem bem cada um dos seus materiais que vocês têm à sua disposição, para que vocês possam analisá-los das melhores maneiras possíveis, tá bom? Vocês vão observar também lá no site do Google Sala de Aula a presença de algumas atividades. Procurem realizar as atividades, vocês vão encontrar lá na aula 1, atividade 1 e atividade 2. Procure realizar essas atividades respondendo, tá? O que já facilita você começar a entender o mundo da programação. Tudo bem? Então, por aqui eu me despeço. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!